E aqui ao meu lado a doutora Lucília Miranda, ela que vai falar um pouquinho sobre Pilates, fisioterapeuta. E sempre acho que é gostoso, né, a gente saber um pouquinho, né, sobre os benefícios, né, do Pilates, tanto de outras práticas também. E hoje, especialmente, a gente vai falar do Pilates. Boa tarde, tudo bem, doutora? Boa tarde, tudo bem, Mari? Tudo ótimo. Vamos falar um pouquinho então sobre o Pilates, né? Hoje em dia as pessoas procuram Pilates por quê? Eu acho que tem muito assim envolvimento da mídia, né? Tá muito forte, o Pilates está na moda. E ele, por si só, é um programa que prioriza o fortalecimento abdominal. Você se fortalece sem aumentar muito a massa muscular, e aí a mulherada, que hoje é o principal público, né? Não gosta de ficar muito forte, que é a proposta, de repente, da academia. Então, o Pilates ele tem essa proposta de tonificar sem aumentar muito a massa muscular. E o foco principal é o controle de centro, né, do core. Então, se trabalha muito a musculatura do abdômen, além de outras coisas que tem como princípio, da respiração, enfim. E hoje, qual que é o principal objetivo hoje das pessoas que te procuram? O principal objetivo, acho que é fortalecimento mesmo. É fortalecimento sem falar, eu quero ficar forte, mas eu não quero ficar grande, né? Eu quero ter uma força funcional. E existe também um outro público que também é bastante forte, que é um público mais para reabilitação. Então, para dor na coluna, para gestante, enfim, pessoas que são ativas e que por algum motivo se machucaram, então não querem perder essa atividade, e aí procura o Pilates, que é um método mais seguro, que é um método que oferece menos risco, vamos dizer, para lesão. Que bacana. E assim, existe contraindicação hoje para o Pilates? Não, o Pilates ele não tem contraindicação, mas desde que ele seja bem orientado, o ideal até é que se você tiver alguma lesão, alguma dor, algum problema, que você faça aulas individuais e o tempo todo o seu professor, o instrutor, né, te acompanhe, te corrija, te reorganize, mas não tem contraindicação, assim, alguém que não possa fazer Pilates, vai desde criança até... É mesmo? É mesmo. E as mamães estão procurando Pilates para os filhos, assim? Por que exatamente para as crianças? O Pilates, na verdade, ele para as crianças ainda não tem essa força toda, mas ele não é contraindicado. Existe um programa, inclusive em Salvador, que é o Pilates na escola, né? Ah, que bacana. E aí é desenvolvido até para voltar para a consciência corporal, para a criança trabalhar essa questão da concentração, dela dominar o seu próprio corpo, a sua própria força. Em Salvador eles estão mais desenvolvidos nesse ponto do Pilates para a criança do que aqui para perto, mas não tem contraindicação. Por exemplo, a criança pode executar, o adulto, o idoso, qualquer um pode fazer. Pode praticar. E o que difere o Pilates de uma prática esportiva, por exemplo? O Pilates, na verdade, ele auxiliaria a qualquer prática esportiva, né? Ele se difere da musculação porque nós não trabalhamos com carga linear, assim, a nossa carga ela é na mola, ou mesmo o próprio peso do corpo, e essa mola é muito mais para trabalhar a destreza da musculatura. Então, você não conseguiria fazer uma resistência contra a mola sem que você colocasse uma certa força na musculatura, porque senão a mola te vence. Então, essa destreza, essa precisão é o que se busca no Pilates. Diferente, por exemplo, na academia, que você vai aumentando o peso, conforme você vai conseguindo fazer o movimento e você vai aumentando o peso, aí isso provoca microlesões e aí o músculo vai se fortalecendo cada vez mais e ele vai crescendo, né? No Pilates não, como você trabalha com essa destreza da musculatura, você provoca muito menos, né, essas microlesões e você fortalece o tônus, você melhora o tônus, né, da musculatura. Então essa é a principal diferença da academia. E ele, na verdade, te auxiliaria para qualquer prática esportiva. Por exemplo, a galera do surf está gostando muito, porque por trabalhar muito core, por trabalhar muito esse centro de força, trabalhar abdômen, te gera um equilíbrio melhor, te gera para melhora da prática esportiva. O pessoal da dança também utiliza bastante, corrida,
principalmente quem não tem muita técnica, enfim, na corrida, daí começa a correr, começa a doer lombar, porque solta abdômen, então o Pilates ele auxiliaria em qualquer prática esportiva. Que bacana, que bacana. E para a gente entender um pouquinho melhor, para quem não conhece o Pilates, a gente tem algumas fotos que a gente vai passando e é para a gente entender também o que é o Pilates no aparelho e o Pilates no chão, que o pessoal fala, né? Então a gente vai acompanhar aí as fotos que os meninos vão colocar para a gente poder entender um pouquinho melhor. Isso, essas fotos, na verdade, elas foram realizadas com exercício de mat Pilates, porque existe também uma certa resistência. Ah, não, o Pilates de verdade ele é feito nos equipamentos. Não, o Pilates de verdade originalmente ele é feito no chão, ele é feito no solo. Quando o Pilates foi criado, isso há mais de 100 anos atrás, por Joseph Pilates, ele foi criado sem os equipamentos. Depois, com a história da guerra e que ele foi reabilitar os soldados, e aí ele teve as ideias de fazer os equipamentos com as molas, mas ele é feito no chão, ele não é fácil, não é um exercício, não é um alongamento, não é um relaxamento, ele é um exercício que envolve força, que envolve destreza, que envolve flexibilidade, e ele bem executado no chão, os benefícios são tanto quanto executado nos equipamentos. Nos aparelhos. Nos aparelhos. Olha só. Essa é uma série. Quer dizer, isso que a gente está vendo nas fotos, que a gente está acompanhando, você sempre ali auxiliando. Isso. Certo? Na verdade, o Pilates, ele executado sozinho, ele perde a não ser que a pessoa tenha anos de prática, e mesmo assim, mesmo quando é um instrutor, ele opta por fazer com acompanhamento, porque o tempo todo existe uma correção postural, o tempo todo existe um comando, olha, joga o seu abdômen lá nas costas, foge com os ombros da orelha, organiza, porque essa questão da postura e do controle de abdômen é princípio do Pilates. Então, o tempo todo o professor deve estar do lado, ou a pessoa com muita consciência, se reeducando. Então, organiza abdômen, suga, a gente trabalha muito com assoalho pélvico, por ser base desse core. Então, fuja com os ombros da orelha, acione assoalho pélvico, organiza aqui, o que sozinha a pessoa talvez não teria tanta consciência para poder executar. Por isso, o papel do instrutor é fundamental. E olha, são várias práticas, né? A gente está acompanhando aí na tela alguns exercícios. Alguns exercícios, né? São diversos, esse leg pull, né? Isso. Alguns dos que existem, e também pode ser executado com... Esses, na verdade, eu tentei resgatar os originais, assim, os que ainda não são todos, mas os que o próprio Joseph criou. Hoje existe muitas variações, né? Como o Pilates expandiu muito, e a criatividade principalmente do brasileiro é muito grande, então hoje os exercícios acabaram sofrendo muitas variações. Hoje o pessoal, inclusive os acessórios, né, bola, o círculo, isso tudo veio posteriormente, originalmente eles também não existem. Pode voltar aqui, meninos, pode voltar aqui. Eles foram criados posteriormente, né, os acessórios, e aí essa criatividade toda das pessoas acabou surgindo muitas linhas, muitas formas dele ser executado. O importante é fazer a manutenção dos princípios, né, que é a história do alongamento axial, de você ganhar espaço em todas as articulações. Isso promove uma lubrificação nas articulações, então a gente previne a história do impacto de osso com osso. O controle de centro, que é controle de abdômen, a respiração. A gente ensina esse aluno já desde a primeira aula a respirar, então dividimos o pulmão, né? Dividimos as possibilidades de respiração, então tem uma respiração mais abdominal e a gente trabalha esse controle, tem uma respiração mais de expansão lateral de costelas, tem uma respiração mais de torácica superior, uma respiração mais posterior. Então, o aluno tendo esse controle da respiração, ele melhora sua qualidade de respirar, sua qualidade de expirar, e aí expirando a gente ativa esse abdômen, ativa esse centro de força, e aí a partir daí, desse corpo mais organizado, é que nós vamos conseguir executar os movimentos. Então, assim, não tem problema a quantidade de variação que foi feita, ou o exercício que vai ser feito, desde que se preserve os princípios, porque senão daí deixa de ser Pilates.
e torna uma prática qualquer, ou um exercício qualquer. E agora me conta uma coisa. É verdade ou mito que o Pilates emagrece? Essa é a grande pergunta. Não, o Pilates sozinho ele não emagrece. Porque para o emagrecimento acontecer, né, tem que haver uma queima calórica, e para que isso ocorra, os exercícios aeróbios são imprescindíveis, né? Corrida, bicicleta, dança. O que o Pilates faz, a pessoa fala, você começou a fazer Pilates, nossa, como você emagreceu. Na verdade, ele reorganiza a sua postura, então você com o abdômen um pouco mais definido, e aí a pessoa sente até na roupa, né? Porque se tinha antes uma barriga flácida, solta, uma má postura, e aí com o Pilates, e tem essa organização de postura, esse abdômen forte o suficiente para se manter, a gente sente inclusive na roupa. Então é uma impressão que emagreceu, mas na verdade você se organizou e agora não tem mais aquela barriga protusa, não tem mais aquela barriga solta, então mas o emagrecimento mesmo, aquele da balança, aquele que ele tem que ser aliado a uma alimentação, uma boa alimentação, e exercícios aeróbios, né, que envolvem a corrida, a bicicleta, a dança, a natação, enfim, qualquer exercício que aumente a sua frequência ao ponto de promover o emagrecimento. Em quanto tempo, mais ou menos, as pessoas conseguem ver esses benefícios do Pilates? Já logo nas primeiras práticas, bem conduzida essa prática, bem conduzido esse aluno, bem organizado, com os princípios bem ativados, já desde o início a pessoa ela percebe a mudança. Com 1 mês, 2 meses de prática, as pessoas percebem nela a mudança, né? Mas já logo nas primeiras práticas, na primeira aula a gente, quando é uma pessoa muito desorganizada ou que não tem uma boa conexão, né, com o seu corpo, um bom controle do seu corpo. E aí essa história do alongamento axial, essa história da respiração, a pessoa fala, nossa, saí maior da aula. Porque o tempo todo está buscando expirar, crescer, organizar. Nossa, saí mais elegante, nossa, saí. Então já logo nas primeiras práticas a pessoa já percebe o resultado. É isso. E você indica para quem fazer o Pilates hoje? Para todo mundo. Eu vou começar, viu, gente? Como nós dissemos, assim, o Pilates ele não tem uma contraindicação, mas ele é indicado especialmente, enfim, é de fato para todo mundo, mas especialmente para quem ou tem dor lombar ou não consegue, nossa, adoro correr, mas correr e minha coluna dói, ou o meu pé dói. Então, ele é principalmente para preparar o seu corpo para qualquer atividade para viver. Né? Uma senhora, por exemplo, pode fazer o Pilates? Pode e deve, inclusive, né? O idoso, ele é próprio da idade, né, que se perca líquido, né? E aí a coluna vai ficando mais achatadinha, e aí fala, nossa, eu fiquei mais velho, fiquei menorzinho, né? Porque se perde a altura dos discos e tal. E o Pilates, ele trabalha, o primeiro princípio dele é a história do alongamento axial. Então o tempo todo vai ser dado informação a esse aluno para crescer com o topo da cabeça, para espreguiçar a coluna, e aí vai se ganhando. Tô aqui espreguiçando, viu? Viu? A doutora tá falando e eu tô aqui, ó, espreguiçando. E aí vai ganhando, realinhando essa postura, né? Aumentando no que é possível, principalmente no idoso, porque existe uma degeneração aí própria da idade, mas no que é possível, aumentando os espaços entre as articulações. Que bacana. Então, nossos idosos, nossos velhinhos podem fazer também Pilates? Podem e devem, por ser uma prática segura, por ser uma prática que não você não vai fazer até seu músculo, até você se machucar. Sim. Você não vai ter uma carga maior do que seu corpo dá conta de carregar, né? Diferente se for na academia e subir de 120 quilos, que você não vai conseguir. Não vai conseguir. E mesmo que com esforço consegue
mal orientado, pode ser que se lesione, né? Esse risco, por exemplo, no Pilates, bem orientado, não vai ter. Não isso. acontece, que bacana, que bacana. E hoje em dia a gente sabe que a dor nas costas, nossa, eu não sei dados específicos agora para falar, mas é muito grande. É muito grande. É muito grande os dados do índice de pessoas com dor nas costas. Ou é porque fica muito de pé no trabalho, ou que fica muito sentado no trabalho, no escritório, ou é porque fica muito dentro do carro. Quer dizer, hoje em dia, a dor na coluna, a dor nas costas, se você perguntar para 10 pessoas que têm dor nas costas, eu acho que 8 vai falar que tem. Eu diria que eu acho que as 10. As 10. Um dia teve. Eu tô errada, Um dia teve. Um dia não tem, outro dia tem sempre. Ou tem. Ou se não estiver fazendo nada para cuidar, um dia vai ter, né? E de fato, porque a gente vive muito exteriorizado, né? A gente se preocupa com o trânsito, a gente se preocupa com o trabalho, a gente se preocupa muito, a gente é muito exteriorizado. Então essa preocupação interna, essa preocupação com o corpo, essa percepção do próprio corpo, vai deixando de lado, não sobra tempo, não dá, porque a vida é assim, né? Porque, enfim, as coisas acontecem e a gente tem que dar conta. Então, o Pilates ele vai auxiliar você nessa percepção do seu corpo, nessa percepção dos cuidados, do que você pode fazer para, de repente, essa coluna não doer, ou se está doendo, o que você pode fazer para aliviar essa dor. Muito bem. E onde as pessoas podem te achar, te procurar, né, para ter essa orientação, conversar, saber um pouquinho mais do Pilates, para fazer uma aula experimental? Eu estou trabalhando em 2 estúdios aqui e eu dou aula também a domicílio, né? Eu levo os acessórios e trabalho a domicílio. Pode me procurar pelo meu telefone. Fica à vontade, pode passar. 98308-7330. Tá, 98308-7330. Muito bem, facinho. E o pessoal que está em casa pode ligar se tiver alguma dúvida, né, sobre o Pilates, pode entrar em contato. Pode ligar, que estou à disposição e esclareço. Muito bem, queria agradecer a sua presença. Eu vou te convidar para o próximo programa, você trazer a bola aqui, alguma coisa, até para a gente poder demonstrar né, alguns exercícios que pode ser feito. A gente faz uma modelo e a gente mostra o pessoal que está em casa. Isso, fechado? Vai ser um prazer. Obrigada, uma boa tarde para você, querida. Obrigada eu pelo convite, Um beijo grande para você, viu? E eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho com muito mais. Você que está em casa, não sai daí, eu volto já já.